Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi sair. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje, dia 13 de agosto de 2014. Antes de entrar no nosso tema, vocês devem ter visto lá fora um cartaz, Feliz por Amar. Uma companheira nossa, a Mônica Souza, vai fazer um recital e ela dedicou esse recital a algumas instituições, dentre as quais o DEA. E como ajuda, ela deu algumas senhas de participação para nós, em benefício dos nossos próprios trabalhos juntos com os idosos, e gostaríamos que vocês colaborassem adquirindo e também participando do evento. Acontecerá no dia 15 de outubro, no Teatro Alberto Maranhão, às 8 horas da noite. Será um musical com ela. Terá a participação de Darlan Melo, João Paulo Goulart, Pedro Henrique Moura de Medeiros ao piano. Vamos à leitura de um texto de O Céu e o Inferno, livro de Allan Kardec. Quando eu abri aqui casualmente, pensei até em mudar a abertura do texto, mas vamos ler aquilo que foi aberto, porque apesar de ser um texto forte, vale a pena para a nossa reflexão. Nesta parte do livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 5, existem mensagens de pessoas que se suicidaram. E essa daqui é de um deles, François Simon Louvet. Ele anotou a seguinte mensagem: esta comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Diz a mensagem: tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro. Acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Ó, do diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha, a ter desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo quando o termo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a este mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome em vez desse sofrimento mais terrível, e aliás imperceptível para vós, não vacilarias em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão, e sabereis quem fui. Orai por mim. Logo na frente tem alguns comentários de Allan Kardec. Inclusive ele se deu o trabalho de procurar nos jornais da época algum caso que se confrontasse com esse, e ele encontra uma anotação no jornal de Havre 6 anos antes, quando dá notícia exatamente de um senhor com esse nome, velho, idoso, tido como alcoólatra, que tinha se jogado da torre de um edifício, confirmando assim a identidade daquela mensagem espontânea que chegará na reunião. Eu quero aproveitar este ensejo desta reflexão tão forte para que nós pensemos sobretudo nos valores da vida. Tenho acompanhado de alguma forma
muito literatura sobre depressão. Tenho lido artigos, tenho escrito alguns, tenho conversado com muitas pessoas, recebo muitos e-mails de muita gente em depressão. Mas uma coisa que ultimamente tem me deixado bastante abatido são alguns artigos e até mesmo algumas transmissões, notadamente gravadas na internet, de espíritas dizendo a opinião espírita sobre a depressão. Isto me deixa profundamente aborrecido, chateado, triste, cabisbaixo. Porque as pessoas se metem a falar de depressão e, em vez de falar do mal e procurar qual a saída para ele, parece que há um desejo mórbido de se destacar o porquê que aquilo é ruim e culpar quem está sofrendo. É óbvio que muitas vezes nós mesmos sabemos porque estamos nos estados tristes. Muitas vezes nós também entendemos ou queremos encobrir por que nos precipitamos a vícios, a equívocos, aos isolamentos. É muito óbvio que tudo isto faz parte do nosso universo. Quem de nós não passa momentos de tristezas, momentos de abatimento, momentos de constrição, fáceis, frágeis e fortes muitas vezes? Todos nós passamos, mas tem pessoas que têm mais dificuldades de se encontrarem nessa situação. Querer condená-las, querer culpá-las é a gente fugir mais uma vez da responsabilidade a que todos somos convidados. Quando nós lemos uma descrição deste espírito, François, por menos que nós queiramos, nós nos colocamos no mesmo cenário. O que nós poderíamos ter feito? O que deveríamos ter feito? O que podemos ainda fazer? Depois de consumado o ato, o Espírito mesmo vem dizer o que nós podemos fazer, orar por eles. Mas não é orar, repetir preces, é orar do fundo da alma. Mas até isso, durante muitos séculos, nós somos proibidos. As igrejas e as religiões de todos os tempos como que nos afastavam, dizendo: se você reza por um suicida, você se contamina com ele e, portanto, você estará no mesmo inferno em que ele se encontra. Isso gerou um afastamento quase infeliz de todos aqueles que pediam ajuda, contrariando a premissa de Jesus de que não são os que gozam saúde que precisam de médicos, são exatamente os desesperados, os desafortunados, os que estão nos braços do sofrimento. O depressivo é apenas um ser humano, primeira coisa que a gente tem que entender. E como ser humano, ele precisa de olhar, ele precisa de toque, ele precisa de abraço, ele precisa mais do que qualquer outra pessoa, de alguém que lhe diga: vou com você. Mas eu não quero ir, pode ser a resposta. Não importa. Se você quiser desistir de você, desista, porque eu não desisto de você. Quando alguém em depressão, quando alguém que está se desviando, seja para os vícios, seja para o isolamento, seja para um sofrimento que não quer expressar, ela na verdade está gritando alto e bom som que está pedindo socorro. O maior sociólogo do suicídio até hoje, Emile Durkheim, ele diz com toda a ênfase, numa literatura que já vai para 200 anos de publicada, de que toda pessoa que diz que vai se matar, que tenta o suicídio ou que busca alguma forma de violentar-se a si mesmo, na realidade ela está pedindo socorro. Eu fico feliz por um tempo saber que um homem tido como apenas um pesquisador, um homem frio que lidava com a sociologia dentro do que os dados de então lhe ofereciam, esse homem emite uma situação de juízo e de julgamento muito mais justa do que hoje nós espíritas temos feito. Ontem mesmo eu estava assistindo uma colocação que um espírita fez e ele gravou em qualidade de alta definição, disponibiliza na internet e depois pede que a gente saia multiplicando. E ele simplesmente escolheu chamar os depressivos de almas orgulhosas, de pessoas egoístas,
de criaturas que simplesmente não sabem receber um não. Pode até acontecer isso. Nós somos orgulhosos, sim. Quem de nós ainda não é? Nós somos egoístas, por isso mesmo que ainda estamos na Terra. Nós não sabemos suportar alguns nãos da vida. Mas será que Deus disse que por conta disso, não só Ele, como toda a humanidade vai nos desprezar? Será que somente a química tem solução para um problema que é existencial? Não haveria aí um contrassenso na nossa análise? Porque se o nosso problema é psíquico, é da alma, como é que nós queremos resolver isto apenas através de uma química física, material, que atinge tão somente componentes de ressonância, porque a fonte do eco está muito mais profunda? Quando escrevi o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo e subtitulei A Depressão Tem Cura Sim, recebi várias admoestações, não só do meio espírita como do meio não espírita, algumas inclusive de forma ridicularizante. Nada cura nada, ninguém cura ninguém e não existe cura. Se você é tão pessimista dessa maneira, então para você nada mais tem solução. Mas se nós acreditamos da forma como seja, no Deus que a gente queira acreditar ou desacreditar, claro que existe cura para tudo. Mas a primeira partida para a cura, ela está na nossa vontade de querer ser curado e na vontade de alguém em nos ajudar para que sejamos curados. Mas se nós temos por partida ficar analisando apenas os graves defeitos psicológicos profundos, existenciais dos outros, nós não iremos andar para muito longe. Uma pessoa que se entrega ao álcool, a gente facilmente chama de alcoólatra. Uma pessoa que se entrega às drogas, nós chamamos de drogadícios. Uma pessoa que quer fugir da vida, nós chamamos de preguiçosos. Uma pessoa que tem um gênio forte, nós chamamos de pessoa irascível. E saímos rotulando e criando nomes para fugir da relação que nós deveríamos ter com essas pessoas. E aí nesse aspecto eu me sinto até confortável. Fico triste por saber que no meio espírita, que tem tanta luz para oferecer tanta gente, a gente está procurando mais uma vez condenação do pessoal do céu. Não pensem em nenhum momento que eu estou falando aqui de mim ou de qualquer coisa minha, mas o meu exemplo nessa hora eu acho que vale bastante. Tenho viajado seguidamente para muitos lugares do Brasil e fora do Brasil, falando das possibilidades que o magnetismo nos oferece, inclusive e talvez principalmente no terreno da depressão. Mas é impressionante como o próprio meio espírita assiste a tudo, concorda com tudo, mas não faz quase nada. Porque a gente prefere dizer que se você quiser, você sai. Se você superar essa sua índole, você não faz bobagem. Mas nós que deveríamos fazer alguma coisa que estamos sãos, tampouco fazemos qualquer coisa. É quase que uma confissão de religiosidade da minha parte, isso que eu estou fazendo aqui hoje de manhã. Mas a mim me é cômodo falar do que eu estou falando da doutrina que eu sigo. Mas é muito doloroso ver tantas pessoas com dificuldades imensas para sair das suas cadeias psicológicas, das suas cadeias espirituais, e a gente ficar rotulando fórmulas. Faça um evangelho, faça isso e faça aquilo. E a pergunta que hoje é aí, o que é que você pode fazer para me ajudar? Quem está no fundo do poço precisa que alguém lhe jogue a corda. Mas se só jogar a corda e não deixar pelo menos essa corda amarrada, a pessoa não tem como sair, porque falta ponto de apoio. E o ponto de apoio está exatamente em quem está vendo que você está no fundo do poço. Mas nós queremos a saída mais simples, te vira, e a gente sai de perto. E depois encontramos esses François da vida, que por total abandono, por total desespero, se precipitam. E nós vamos dizer com maior tranquilidade que alma fraca, mais um que não suportou as dificuldades.
Mas é como o próprio François pergunta: será que se a gente estivesse no lugar dele, também não teríamos feito isso, talvez pior? Um homem que naquela época, aos 63 anos, já com a idade totalmente alquebrada, sem ninguém ajudá-lo, ele buscando o apoio apenas, então somente no álcool, só recebeu para ele no final o rótulo: um homem idoso e bêbado. Nós não deveríamos deixar que isso acontecesse. Nem deveríamos pensar que isso é função da família, do governo, do vizinho. Isso é um dever de todos nós. Jesus já bem preconizou também: amai-vos uns aos outros. E ele não disse: amai-vos os de casa, nem os de fora. Amai-vos uns aos outros. E deu exemplo: como eu vos tenho amado. O amor não é uma expressão de palavras. O amor não é apenas uma troca de olhar. O amor verdadeiro é um sentimento que nos move na direção de ajudar aquele que precisa. O amor verdadeiro, ele não pede absolutamente nada em troca, porque a troca do amor verdadeiro é o ato de amar em si mesmo. Precisamos parar um pouco de pensar na doença quando quisermos fazer julgamentos e analisarmos melhor a posição dos que estão doentes. Vamos pensar nas doenças para descobrir métodos, meios, mecanismos de vencê-la. Mas vamos pensar nos doentes, na oportunidade que cada um de nós temos de ajudar, de erguer, de ser. Concluindo, ainda há pouco, enquanto abria o computador para deixar melhor encaminhado o atendimento à distância, como faço todas as quartas-feiras que aqui estou, abri um e-mail, coisa que eu não faço na quarta-feira de manhã, porque não dá tempo para dar respostas. Mas por acaso abri um e-mail de uma senhora na Bahia, em que ela narra uma série enorme de situações profundamente constrangedoras em que está passando. Uma senhora de 40 anos de idade, e que dizendo que já não encontra mais nenhuma outra saída a não ser matar-se. E me pede ajuda. E enquanto respondi a ela, logo em seguida: vamos começar seu atendimento hoje. Coisa rara, porque dificilmente alguém que escreva na quarta-feira será atendida à distância na quarta-feira. Mas é um conjunto de coincidências. Ontem à noite, no nosso estudo, eu falava sobre a depressão e sobre esses vídeos que estão cheios na internet. Se você coloca depressão e espírita, essas duas palavras, vocês vão ter o desgosto de ver um monte de gente espírita se dizendo portadores de voz espírita, para condenar todos aqueles que estão em depressão em vez de apresentar soluções. Então ontem à noite já conversávamos sobre isso. Aí hoje de manhã me vem esse e-mail dessa senhora, abro aqui um livro casual, não olhei nem para o livro, era o Céu e o Inferno, cai numa situação de suicídio, e a gente vê como tudo se encadeia. Quando eu pensei em mudar o tema, é porque realmente começar uma quarta-feira pensando assim num problema tão grave. Por outro lado, se nós que aqui estamos lutando contra esse mal não pensarmos, quando é que nós iremos pensar? Fica então a sugestão: se encontrarmos alguém desesperado, não nos desesperemos, ajudemos. Se encontrarmos alguém que está vagando pela vida, não os rotulemos, ajudemos-los. Se nós mesmos estivermos perdidos, nos reencontremos, porque o bem existe em todo lugar. E se ainda não encontramos, é porque ainda não chegou a hora de parar a procura. Deus, Pai de infinito amor, quantas vezes não temos a menor dimensão da dimensão espiritual que nos envolve. Deus, Pai amado, é tão bom saber que ainda podemos contar com apoio, compreensão, carinho, se não daqueles de quem ansiávamos, mas vindo de Ti através dos Teus caminhos, que se cruzam constantemente com os nossos. Obrigado, Pai amado, por nos permitires viver esses momentos de reflexão
que podem tornar nossas vidas melhores e mais felizes. Toca-nos, Senhor, a alma e os sentimentos, favorecendo para que sejamos pessoas mais compreensíveis, mais humildes de verdade, mais serenas na ação do bem. Fortalece-nos, Senhor, nas estruturas imortais do bem que nunca é vencido, mas que sempre nos espera a decisão para se fazer manifestar. Nestes momentos em que te buscamos de maneira mais direta, te suplicamos objetivamente, do fundo da alma, que muitos espíritos que agora sofrem por motivo dos equívocos que provocaram em busca de outras soluções, que as tuas bênçãos envolvam a todos. As pessoas que nós conhecemos, as pessoas de quem ouvimos falar, aquelas outras que estão clamando, mas que ainda não ouvimos, pedindo uma migalha de pão, como fez o François, pedindo uma gota d'água para dar-lhe o refrigério da alma, pedindo a cada um de nós tão somente uma oração. Que a nossa oração, que o nosso carinho, que a nossa vibração toque-os, que as tuas bênçãos os envolvam. Permite, Senhor, que os bons fluidos de nosso ambiente, que o desejo de cura que cada um trazemos dentro de nós, seja igualmente absorvido por essas criaturas do mundo espiritual, que certamente também acorrem ao leão, para buscar as vibrações, as benesses de amor, com as quais nós aqui nos encontramos a cada semana. Dá-nos, Pai amado, a alegria de viver. E ainda que as dores nos fustiguem o corpo, lembremos-nos de que a dor existe para nos convidar à reflexão. Ainda que a dor nos alcance a alma, que nós nos recordemos que isto não é perene, mas apenas pontuações, para que estejamos atentos de que existe uma vida melhor e um mundo melhor à nossa espera, não do outro lado, mas já aqui, a partir de agora. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão passando por crises, sofrimentos, depressões. Abençoa, Senhor, aqueles que não suportaram o peso do fardo e partiram carregando fardos, talvez ainda maiores. Abençoa, Senhor, os nossos pais, aonde quer que eles estejam, que eles recebam o nosso carinho, o nosso beijo e o nosso pedido de bênção. Abençoa os nossos filhos, os que estão começando as lutas, os que já estão na luta e aqueles que já partiram para lutar em outras partes. Abençoa, Pai amado, os nossos amigos, aqueles que nos estimulam estando perto ou longe, aqueles que nos fortalecem, dando-nos o seu riso e o seu abraço como fortalecimento na nossa jornada. Mas abençoa também aqueles que não percebemos tão vivamente porque já estão do lado espiritual. Que eles recebam o nosso abraço e nos envolvam igualmente em seus braços. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações, que elas recebam as nossas vibrações neste conjunto uniforme de bons sentimentos. Abençoa, Senhor, e aquelas outras criaturas
que, sabendo que estamos aqui nesta manhã mais uma vez sintonizados com o bem, buscam sintonia também conosco, que todas elas recebam o seu quinhão de felicidade e de harmonia, e que todos saibamos fazer o melhor proveito disso tudo. Os nossos amigos magnetizadores, a partir deste instante, unem as suas vibrações magnéticas, os seus fluidos, as suas energias, neste universo imenso de bênçãos que o mundo espiritual já nos preparou desde logo cedo. Universo de bênçãos sobre o qual todos nós estamos envolvidos. São como chuvas, orvalhos, gotículas que caem sobre nós, banhando-nos em revigoramento, em novas energias. O mundo espiritual, que não nos pergunta no que acreditamos ou deixamos de acreditar. Os nossos anjos protetores, mesmo conhecendo nossas quedas e limitações. Os amigos que Deus colocou em nossos caminhos, que apesar de tudo continuam como nossos amigos espirituais, todos unidos, formando este universo de fluidos e de energias, colocado tudo à nossa disposição. Usemos a nossa respiração para auxiliar no processo de captação de todas essas bênçãos. Inspiremos profundamente, levando o ar até empurrar o diafragma para baixo. Retenhamos um pouco este ar totalmente saturado de boas energias. E depois, pela expiração, devolvamos com um sentido de gratidão à vida pelas bênçãos. Inspiremos, dizendo assim: Deus, obrigado pela vida, Senhor. E expiremos dizendo: Deus, obrigado pela vida, Senhor. Porque a vida se dá nos movimentos livres, a vida acontece na inspiração e na expiração. A vida se dá a cada vez que cada molécula se locomove, se transforma, absorve ou devolve energias. Inspiremos e expiremos com gratidão. Acreditemos na força da vida, na natureza que nos aceita com os seus membros felizes. E procuremos agradecer a Deus de uma forma muito objetiva. Agradeçamos a Deus sorrindo interiormente, expressando a nossa gratidão através do sorriso que iremos expressar às pessoas com as quais estaremos em relação. E se for muito, viver feliz e sorrindo a vida inteira. Se for muito, um ano inteiro. Se for muito, um dia inteiro. Que nós façamos este exercício pelo menos nesta manhã inteira. Tenhamos um sorriso nos lábios, alegria no coração, confiança, convicção, esperança, certeza de que estaremos todos bem. Permaneçamos em oração. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas áreas. Mas fiquemos em oração. Mas oremos com alegria. Oremos em total sentido de respeito e gratidão a Deus pela vida. Oremos emitindo com nossas orações um halo de pura radiação do bem. E este halo luminoso que sairá de cada um de nós irá clarear e iluminar a vida de tantos que esperam por este momento.
permaneçamos em oração. Fiquemos em paz.